Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos trabalhar com múltiplos plots, então a gente vai trabalhar com a biblioteca ggplot 2 e uma extensão dessa biblioteca que é chamada Patchwork. Então o ggplot 2 tem várias extensões, uma das grandes extensões e com relevância é o Patchwork, então a gente vai acabar utilizando o Patchwork que nos torna muito fácil da gente lidar com múltiplos plots. Então, para isso, a gente está trabalhando dentro do RStudio, dentro de um R Notebook, certo? Vamos carregar as bibliotecas de ggplot 2, então tidyverse, para a gente trabalhar com as funções import e manipulação de dados. O patchwork, então a gente tem essa possibilidade de geração desses múltiplos plots. Os pacotes grid e grid extra é para a gente trabalhar com a possibilidade de termos textos como plot dentro desse patchwork e também tabelas como plot dentro desse patchwork. Então vamos carregar todas essas. Vamos trabalhar com a planilha que está alocada no meu GitHub, que é luapod10. O link de acesso ao conteúdo cru, então é o conteúdo que serve para nós fazer leituras dentro do R, está associado então ao meu GitHub. O nome do arquivo é data_crops, certo? Utilizamos a função read_csv do pacote readr, que está dentro da coletânea de pacotes do tidyverse. Estamos atribuindo ao objeto data e não quero que haja nenhum tipo de outra visualização a não ser a criação do objeto data. Então a gente coloca show _call_types igual a false. Criamos então o nosso objeto chamado data, fazemos então uma visualização do que a gente tem de conteúdo nesse nosso objeto. Então a gente tem 100 linhas, 9 colunas e essas são as informações. Então, para a gente poder gerar esses múltiplos plots, a gente vai acabar gerando alguns plots como exemplos, né, para a gente poder agregá-los e termos uma figura de múltiplos plots. Então, para isso, a gente vai trabalhar com um gráfico de pontos, né? Então, a gente trabalha sempre ggplot, abre e fecha parênteses, mais, então a gente quer uma geometria de pontos. Nosso data vai ser igual a data, a s, então nosso mapeamento vai ser no x b1 GCVI, no y b2 GCVI. O preenchimento vai ser em função da class, e aí a gente está utilizando o preenchimento porque a gente está utilizando o shape igual a 21. Então, quando a gente tem um shape maior que 18, a gente tem a possibilidade de preencher nosso shape em si, esse nosso formato tanto circular, quadrado, enfim, da representação do gráfico de pontos. Nosso tamanho do nosso marcador, então, é 2. Não quero que apareça a legenda, então eu coloco dentro do theme legend.position igual a none. Então, estou atribuindo ao nome a um objeto chamado plot1 esse gráfico aqui. Então, nós temos como plot1, podemos plotar ele aqui, então nós temos essa visualização. Vamos fazer um plot 2 e agora eu quero um plot do tipo boxplot, então a gente utiliza a geometria boxplot. Diferentemente da anteriormente, a gente precisa informar basicamente o y, né, porque ele já consegue calcular então as variações que tem no banco de dados, essa distribuição dos valores da coluna B0 GCVI. Quero que preencha em função da classe, certo? Temos o plot 2, então podemos visualizar o plot 2. Temos isso. Como plot 3, então, a gente quer um gráfico de colunas. Então, a gente utiliza a geometria geom_call. E aqui a gente faz uma sumarização de dados anteriormente para a gente entrar dentro do mapeamento por posição. O que a gente está fazendo aqui, então? Estamos fazendo um agrupamento pela classe e uma sumarização da coluna B0 GCVI, a sua média. Estamos criando a nova coluna chamada B0 GCVI underline min, e essa vai ser a coluna que a gente vai utilizar no eixo Y. No meu eixo X eu quero que ela seja as categorias que estão em class. Quero que preencha por classe também. Então a gente tem esse plot 3 como exemplo. Podemos plotar ele para nós visualizarmos. Então nós temos um gráfico de colunas, com as médias de cada uma das classes para a coluna chamada B0 GCVI. Como plot 4, nós queremos um gráfico do tipo histograma, então a gente utiliza a geometria
geom underline histogram. Nosso data igual a data, o nosso x, então nesse caso, ao invés do box plot, onde que a gente elege geralmente o y, aqui a gente elege o x, que vai ser o B0 GCVI, o preenchimento pela class, então, tanto para corn quanto para soybean, e a cor que eu quero da borda do meu histograma, quero que seja preto, e eu quero os breaks, né, os bins de 30, certo? A legenda, então, eu quero que não tenha nenhuma e estou adicionando ao objeto plot4. Podemos plotar o plot4, então nós temos um gráfico do tipo histograma. Então a gente tem 4 gráficos e muitas vezes a gente gostaria de ter uma figura que una 1, 2, 3, 4 gráficos ou até mais e que forme uma figura mais representativa do conjunto de dados. E para isso, então, a gente utiliza as funções do pacote Patchwork. Na verdade, a estrutura de representação de objetos criados do ggplot com o pacote Patchwork. Vamos ter alguns exemplos, como a gente trabalha com isso. Então, um exemplo muito simples é basicamente a gente adicionar o valor, o sinal de mais, né? Isso pode ser feito, então, basicamente somando um gráfico com o outro. Isso pode ser realizado dessa forma única ou através de mais um plot layout. E aí a gente informa mais especificamente o que a gente gostaria de ter. Quando a gente adiciona o mais, ele vai adicionando colunas ao nosso plot. Isso a gente vai identificar agora. Então a gente tem o plot 1 mais o plot 2. Então nós temos duas colunas de plot. Certo? Então o plot layout vai ser ncol igual a 2. Basicamente seria a mesma coisa se a gente colocasse isso aqui e mais o, por exemplo, plot underline layout ncol igual a 2. Certo? Então nós temos essas duas possibilidades de se trabalhar. Quando a gente quer que os nossos gráficos sejam em linhas diferentes, então a gente coloca isso com uma barra, certo? Ou uma barra ou informando o plot layout ncol igual a 1. Então ele força a ter apenas uma coluna e ele vai passando para baixo os nossos gráficos em si. Então vamos rodar isso então com uma barra. Então nós temos então o terceiro gráfico, né, o plot 3 e o plot 4, um abaixo do outro, uma vez que a gente utilizou a barra para a gente ter novas linhas de visualização de plot. Então podemos ter tanto horizontal como vertical, podemos. Então isso a gente pode fazer então com parênteses, com barras, com essa barra reta também. Então essa barra reta ela funciona muito próximo do mais. Então veja só o que eu quero. Eu tenho que abre parênteses plot 1, isso aqui ou um sinal de mais, nós estamos utilizando esse aqui nesse momento. Plot 2, fecha parênteses. Corto, então, a seção que a gente está colocando nas colunas. Passo para a linha de baixo. Tem o plot 3. Na segunda coluna da segunda linha, nós temos o plot 4. Então, basicamente, vai ser um 2 para 2 nessa codificação que a gente está colocando aqui. Certo? Podemos trabalhar também, então, de diversas formas, uma vez que a gente conhece que a barra, então, vai passar para uma nova linha. Quando a gente trabalha com os parênteses, a gente tem formas diferentes de trabalhar. Então, nesse caso, o que a gente está tendo? A gente está tendo plot 1, segunda linha, plot 2, terceira linha, plot 3. Colocamos essa barra aqui e nós temos, então, o plot 4, que corresponde a todo o espaço correspondente da segunda coluna em si, certo? Então nós temos o plot 1, pulei para a segunda linha, plot 2, pulei para a terceira linha, plot 3, e isso tudo dentro da mesma condição de linha, certo? E aí nós temos essa barra aqui e colocamos o plot 4 para todo esse espaço da segunda coluna. Certo? Podemos modificar também o tamanho destinado para cada um dos gráficos, né? Nós temos então a possibilidade de trabalhar dentro do plot layout com o argumento widths, então essa largura, né? Então nós temos aqui nesse caso um plot 1 e um plot 2, e a gente está utilizando mais, né?
Então, basicamente, que a gente tem, e aqui a gente reforça isso com ncol igual a 2. Então, basicamente, a gente vai ter duas colunas de visualização de plot. E eu quero que as minhas larguras, né, sejam 2 para 1. Então, de 3 espaços, eu quero que 2 espaços sejam destinados ao plot 1 e um espaço destinado ao plot 2. Isso nós temos, então, através desse widths. Então, nós temos duas larguras contra uma largura. Isso também, muitas vezes, é bastante importante, porque uma visualização de gráfico ela necessita mais espaço para a gente conseguir enxergar o contexto ou as informações que a gente precisa. E um segundo gráfico, muitas vezes gráficos de barras, de colunas, nesse caso o gráfico de box plot, ela não necessita tanto espaço para a gente visualizar a informação que os dados estão nos mostrando. Certo? Temos a possibilidade, então, de gerar plots de figuras, de gráficos com informações de texto. E isso a gente acaba utilizando, então, a mesma estrutura do patchwork. No entanto, ao adicionar um texto, a gente utiliza as funções do pacote grid. Então, a gente está utilizando a função text grop do pacote grid como um plot em si, certo? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o plot 1, primeira linha, primeira coluna. Plot 2 na segunda coluna da primeira linha, o plot 3 na primeira coluna da segunda linha e um texto na segunda linha, segunda coluna. Então a gente vai ter essa possibilidade de nós termos a visualização de plot múltiplo juntamente com informação de um texto que seja relevante para aquele conjunto de plots múltiplos, né? Então, dados de todos os experimentos, n igual a 100. Isso a gente colocou dentro do pacote grid, função text grop. Ao invés de um texto, nós podemos também ter uma tabela, certo? Então, a gente utiliza, nesse caso, o grid extra como pacote e a sua função table grop como função. Precisamos gerar, então, uma tabela anterior para a gente plotar essa tabela. Então, o que eu estou fazendo aqui anteriormente? Estou criando o objeto table, certo? Data, pipe, select. Estou selecionando 4 colunas, que são class, B0 GCVI, B1 GCVI, B2 GCVI. Estou agrupando elas pela class. Estou fazendo uma sumarização de todas as colunas pela média. Então, eu utilizo a função summarize underline how pela média, certo? Então, eu quero a média dessas 3 colunas. E estou colocando isso numa table. Vamos visualizar isso, o que está sendo gerado com essa parte do código. Então, eu estou gerando basicamente essa estrutura de tabela. Class, corn e soybean e uma média para cada uma dessas 3 variáveis ou colunas. E estou adicionando ao nosso objeto table, certo? Quando a gente vai codificar, então, a estrutura de patchwork de visualização de múltiplos plots, nós colocamos plot 1, então, como exemplo, e veja só, eu estou utilizando parênteses, né? Plot 1, e na segunda linha, na segunda coluna da primeira linha, eu quero adicionar, então, eu adiciono o grid extra, table grop, de table, que é o objeto, que é a nossa tabela em si. E aqui é um hack para a gente não precisar ver a indexação da nossa tabela. Rows igual a concatenate, então abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses novamente e fecha esses parênteses em si, certo? Esse aqui é um hackzinho, mas o importante é que a gente precisa utilizar então a função table grop para a gente ter essa visualização de tabela. E aqui veja só, a gente tem as primeiras 2 colunas de plot 1 e o grid extra da table grop. Na segunda linha de plot, então, eu gostaria do plot 2 e o plot 3. Vamos, então, visualizar isso tudo. Então, a gente tem, primeiramente, então, a visualização do plot 1, a nossa tabela, né, com alguns dados sumarizados, o plot 3 e o plot 4. Podemos ter plots em diferentes designs? Sim, podemos. Podemos ter os plots alinhados, né? Um plot com um design que seja maior que o outro, e isso a gente consegue fazer utilizando algumas chaves. Vamos fazer então a leitura disso aqui para a gente interpretar
o que está fazendo o nosso código. Então veja só, estou adicionando o plot 1, né, que é o nosso plot de scatter plot. Estou adicionando isso dentro de uma chave com o plot 2, certo? Então passa para baixo, isso aqui, porque eu estou utilizando o plot layout no final n call igual a 1. Estou adicionando uma outra chave do plot 3. Então o que está acontecendo? Passa para uma segunda linha, para uma segunda coluna, no entanto, ela é a mesma coluna que a gente está trabalhando no plot acima, né? Então, o plot acima ele vai ficar maior, uma vez que a gente está trabalhando com essa forma alinhada. E visto que o plot 3 e o plot 4 eles estão na mesma hierarquia, certo? Então, o plot 3 e o plot 4 está sem os nossos chaves. Adicionamos então o plot layout ncall igual a 1. Fechamos as nossas chaves e colocamos novamente plot layout ncall igual a 1. Então a gente está alinhando alguns gráficos em função muitas vezes da importância, da necessidade de espaço para a visualização em si. Por último, trago um exemplo de inserção de gráficos dentro de outros gráficos. Então, muitas vezes a gente tem um gráfico maior que a gente visualiza e tem um espaço dentro desse gráfico que poderia estar algum outro gráfico que possa nos ajudar a interpretação dos nossos dados. Para isso, a gente utiliza um inset element, né, nossa função do patchwork. Então, a gente coloca o plot 1, que é o plot maior que eu gostaria de ter, e inset element, eu quero então inserir o elemento plot 2 dentro do nosso plot 1, que nós colocamos a posição que a gente gostaria, então left, bottom, right and top. Ao rodar isso, nós temos então a visualização do nosso scatter plot por baixo e acima disso nós temos a inserção de um gráfico de box plot, onde que possivelmente nos ajuda a interpretar os nossos resultados desse nosso gráfico maior. Certo, pessoal? Eu acho que nesse momento a gente viu todas as formas de nós termos múltiplos plots dentro de uma possível figura. Isso geralmente nos ajuda bastante para a gente criar visualizações mais consistentes e que representam o que a gente gostaria de estar representando com os nossos conjuntos de dados. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.